Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre Roma Antiga, a monarquia, a república e o império. Que bom estar aqui com vocês, poder passar um pouco do conhecimento que nós temos, né, sobre o assunto. Roma é um dos assuntos muito importantes, né, para ser trabalhado na turma de vocês, que é o sexto ano. Eu espero que vocês prestem atenção. Aqui a gente vai falar muita coisa, muitas informações, mas que na sala, né, no WhatsApp, na sala virtual, nós vamos tirar as dúvidas, vocês vão poder conversar, perguntar, tá certo? Fiquem à vontade para prestar atenção e marquem aí as dúvidas, porque na medida que elas forem chegando, vocês vão poder fazer essas perguntas lá na sala, tá bem? Uma das coisas importantes que a gente precisa já iniciar essa aula é que a herança cultural deixada pelos romanos contribuiu para transformá-los nos mais importantes e influente povo da civilização ocidental. Então, alguns fatores contribuíram para isso, né? Como o aspecto físico, Roma está localizada na Península Ibérica, o solo fértil, que facilitava a produção de alimentos, a ausência de bons portos, né? Isolando relativamente a região. Então, esses aspectos ajudaram muito para que Roma se desenvolvesse internamente de uma forma rica e com muita prosperidade, né? Ela se tornou uma das civilizações mais importantes do mundo antigo. Então, Roma Antiga conheceu três formas de governo, né? A monarquia, a república e o império. É importante a gente saber, né, disso, né? A forma de governo adotada em Roma até o século VI a.C. foi a monarquia. E os romanos acreditavam que o rei tinha origem divina. Então, por isso, eles acreditavam e deixavam o rei fazer o que quisesse, porque eles achavam que ninguém podia mexer com as decisões divinas. Então, se o rei era designado pelos deuses, então todos deviam obedecer aos reis. Então, esse período foi marcado pela invasão de outros povos, os chamados etruscos, que durante cerca de 100 anos, eles dominaram a cidade, impondo-lhes seus reis, seus próprios reis. Então, em 509 a.C., os romanos derrubaram o rei etruscos, Tarquínio, o conhecido como o Soberbo, e fundaram uma república. E no lugar do rei, elegeram 2 magistrados para governar. Então, durante a república, aconteceu muita coisa também. No início da república, a sociedade romana ela estava dividida em 4 classes: patrícios, clientes, plebeus e escravos. E a decadência política, econômica e social fez com que a plebe, que era aquele povo mais pobre de Roma, entrasse em conflito com os patrícios, que eram a classe mais favorecida. Então, essa luta durou cerca de 200 anos. Apesar disso, os romanos conseguiram conquistar quase toda a Península Itálica. E logo em seguida partiram para o Mediterrâneo. Então, no Mediterrâneo, eles começaram a
se desenvolver melhor, porque ali ele vai ter contato com outros povos. Lutaram mais de 100 anos contra Cartago, nas chamadas Guerras Púnicas, e em seguida ocuparam a Península Ibérica, que foi uma conquista que levou mais de 200 anos. A Gália e o Mediterrâneo Oriental. Isso aí é meio complicado, né? Porque quando eu digo eles partiram para o Mediterrâneo, mas o que é o Mediterrâneo? Então, vocês do 6º ano podem até perguntar, o que é o Mediterrâneo? O Mediterrâneo era um mar continental que ficava localizado entre a África, a Europa e a Ásia. E a sua localização entre esses 3 continentes faz dele um mar com destacada relevância histórica, já que as suas margens floresceram importantes civilizações, como a civilização egípcia, a civilização grega, a fenícia, a romana e a Arábia, né? Os árabes. Além disso, o Mediterrâneo ele foi uma importante rota de acesso no Oriente durante a Idade Média, e cujas rotas partiram da Península Itálica e seguiram por mar até o Oriente Médio, para então penetrar no interior asiático. Então, é importante a gente saber por que, né, teve essa busca, né, pelo Mediterrâneo, que era considerado um dos lugares cobiçados por causa do desenvolvimento comercial e tudo mais, né? Quando eu disse que eles lutaram contra a guerra contra Cartago, também é importante a gente dizer que os estudos mais sérios situam a fundação de Cartago ao redor do ano de 814 a.C. Então, a parte lendas e epopeias, os fundadores foram fenícios e semitas, que fugiram de Tiro e chegaram no litoral líbio depois de fazer a escala em Chipre. O mito assinala que quem encabeçou a expedição foi a princesa Elisa, também conhecida como Dido, fugindo de seus irmãos, Pigmalion, e que havia convertido em viúva. Então, Elisa comprou um pedaço de terra dos naturais do lugar. A questão é que um século mais tarde, Cartago já era uma potência marítima e comercial, por isso que a gente está citando ela, né? Que era um lugar muito importante para o comércio, que por isso Roma ficou interessado, e que chocaria com as grandes civilizações do Mediterrâneo europeu, que era justamente a Grécia e Roma. Cartago foi uma cidade-estado muito bem governada. Sua administração se baseava em uma constituição mista, com poderes legislativo e executivo muito fortes, na que sobressaía a figura do sufete, que era um similar ao cônsul romano. Era um cargo que, inclusive, desempenhou o maior de seus heróis, que foi conhecido como Aníbal. E a base da riqueza de Cartago foi o comércio. Então, é importante a gente saber que o interesse de Roma por Cartago, né, quando eles lutaram 100 anos contra Cartago, nas chamadas Guerras Púnicas, eles ocuparam a Península Ibérica, a Gália e o território oriental. Esses territórios ocupados, eles foram transformados em províncias, e essas províncias pagavam impostos ao governo de Roma.
em sinal de submissão. As conquistas transformaram o exército romano em um grupo imbatível e a comunidade militar era formada dos cidadãos de Roma, dos territórios, das colônias e das tribos latinas que também tinham cidadania romana. As comunidades cujos membros não possuíam cidadania romana completa não podiam votar nem ser votados. E aliados autônomos faziam tratados de aliança com Roma. Além do exército, as estradas contribuíam para que a Península Itálica também contribuísse para explicar as conquistas romanas. Então, os romanos desenvolveram armas, aperfeiçoaram também a técnica de montar acampamentos e construir fortificações. E também a disciplina militar foi muito importante em Roma, porque era muito severa e a punição ela consistia em espancamento ou decapitações. Os soldados vencedores recebiam prêmios e honrarias, era homenageado, enquanto os perdedores eram decapitados nas prisões. Então, as sucessivas conquistas provocaram em Roma grandes transformações sociais, econômicas e políticas. No campo social, o desemprego aumentou por causa do aproveitamento dos prisioneiros de guerra como escravos. E a mão de obra escrava provocou a concentração das terras nas mãos da aristocracia, dos reis, provocando a ruína dos pequenos proprietários de terra que foram forçados a migrar para as cidades. E na economia surgiu uma nova camada de comerciantes e militares, que era chamado de homens novos ou cavaleiros, que enriqueceram com novas atividades surgidas com as conquistas, como cobrança de impostos, fornecimento de alimentos para o exército, construções de pontes e estradas, etc. E, além disso, a sociedade romana também sofreu forte influência da cultura grega e helenística. A alimentação ganhou requintes orientais, a roupa ganhou enfeites, que eles não usavam enfeites, aí eles começaram a botar enfeites nas roupas. Os homens e as mulheres começaram a usar cosméticos. Houve também uma influência na religião grega. Os escravos vindos do Oriente introduziram suas crenças e práticas religiosas. Houve uma influência grega na arte e na arquitetura. E os escravos gregos eram chamados de pedagogos, pois ensinavam para as famílias ricas a língua e a literatura grega. Essas influências elas geraram graves consequências sobre a moral, multiplicando-se a desunião entre casais e as famílias ricas passaram a evitar ter muitos filhos. Então, tais transformações foram exploradas pelos grupos que lutaram pelo poder e esse fato desencadeou uma série de lutas políticas, tanto interna como externa. A sociedade romana dividiu-se em dois partidos, o chamado Partido Popular, que era formado pelos homens novos e desempregados, e pelo Partido Aristocrático, que era formado pelos grandes proprietários rurais. E essas lutas caracterizaram a fase da decadência da República Romana. Então, eles começaram a nova fase, que foi a fase do Império. Dois nomes sobressaíram durante o Império Romano, Júlio César e Augusto. Após vários conflitos, Júlio César tornou-se ditador com o apoio do Senado e apoiado pelo exército e pela plebe urbana. Começou a acumular títulos concedidos pelo Senado
tornou-se pontífice máximo e passou a ser ditador perpétuo, que isso significa que ele podia reformar a Constituição, por exemplo. E tinha também o censor vitalício, ele podia escolher senadores. E também passou a ser um cônsul vitalício, além de comandar o exército em Roma e nas províncias. Vitalício, você já sabe, né? Para a vida toda. Então, tantos poderes lhe davam vários privilégios, né? Sua estátua foi colocada nos templos e ele passou a ser venerado como um deus, chamado Júpiter Július. Com tanto poder nas mãos, começou a realizar várias reformas e conquistou enorme apoio popular. Acabou com as guerras civis, construiu obras públicas, reorganizou as finanças, obrigou proprietários a empregar homens livres, promoveu a fundação de colônias, reformulou o calendário, dando seu nome ao 7º mês, introduziu o ano bissexto, estendeu cidadania romana aos habitantes das províncias, nomeava os governadores e os fiscalizava para evitar que expoliassem as províncias. E, em compensação, os ricos que se sentiram prejudicados começaram a conspirar. No dia de 15 de março de 44 a.C., Júlio César ele foi assassinado. Seu sucessor chamava-se Otávio. Ele recebeu o título de Augusto, que significava escolhido dos deuses. E o governo de Augusto marcou o início de um longo período de calma e prosperidade. As principais medidas tomadas por Augusto foram essas. Ele personalizou o exército, ele criou o correio, os magistrados e senadores tiveram seus poderes reduzidos, criou o Conselho do Imperador, que se tornou mais importante que o Senado, criou novos cargos, os cidadãos começaram a ter direitos proporcionais aos seus bens. Surgiu assim 3 ordens sociais: a setorial, a senatorial, que tinha privilégios políticos, a equestre, que podiam exercer alguns cargos públicos, e inferior, que não tinham nenhum direito. Ele encorajou a formação de famílias numerosas e a volta da população ao campo. Mandou punir as mulheres adúlteras, estimulou o culto dos deuses tradicionais, como Apolo, Vênus, César, etc., e combateu a introdução de práticas religiosas estrangeiras. Ele passou a sustentar escritores e poetas sem recursos, como Vigílio, autor da Eneida, Tito Livio, Horácio e outros. Quando chegou a hora de deixar um sucessor, Augusto nomeou Tibério, um dos seus principais colaboradores. A história romana vivia o seu melhor período. A cidade de Roma tornou-se o centro de um império que crescia e se estendia pela Europa, Ásia e África. Ele foi tomando as terras e invadindo todo mundo. Após a morte de Augusto, houve 4 dinastias de imperadores. A dinastia Júlio-Claudiana. Tibério executou os planos deixados por Augusto, porém foi acusado da morte do general Germânicos e teve o povo e o Senado contra ele. E sua morte, com 78 anos, foi comemorada nas ruas de Roma,
Seus sucessores foram Calígula, filho de Germânicos, Cláudio, que era tio de Calígula, e Nero. Essa dinastia caracterizou-se pelos constantes conflitos entre o Senado e os imperadores. Depois veio a dinastia dos Flávios. Nesse período, os romanos dominaram a Palestina e houve a dispersão, que a gente chama de diáspora, do povo judeu. A dinastia dos Antoninos marcou o apogeu do Império Romano. Dentre os imperadores dessa dinastia, podemos citar Marco Aurélio, que cultivava os ideais de justiça e bondade, e Cômodo, que por ser corrupto, acabou sendo assassinado em uma das conspirações que enfrentou. Teve também a dinastia dos Severos. Vários crimes internos e pressões externas exercidas pelos bárbaros, os povos que ficavam além das fronteiras, pronunciaram o fim do Império Romano a partir do século III da era cristã. Alguns fatores contribuíram para a crise do Império, como o colapso do sistema escravista, a diminuição da produção e fluxo comercial, a pressão dos povos que habitavam as fronteiras do Império, os bárbaros. E a partir do ano 235, o Império começou a ser governado pelos imperadores soldados, que tinham como principal objetivo combater as invasões. Com a sucessão de Diocleciano no poder, em 284, o Império ele foi dividido em dois, Oriente e Ocidente. No Oriente foi governado por ele mesmo, e no Ocidente governado por Maximiliano. Cada um deles era ajudado por um imperador subalterno, o César. Diocleciano acreditava que essa estrutura de poder, tetrarquia, aumentava a eficiência do Estado e facilitava a defesa do território. Diocleciano tomou várias medidas para controlar a inflação. Por que tem esse nome de tetrarquia, né? O Império Romano ele passava por uma agravada crise no terceiro século. E a manutenção de seu vasto território custava caro e era difícil proteger as fronteiras. Quando Diocleciano tornou-se imperador, adotou medidas para tentar frear a crise que agravava a situação do império. Então, sob o regime de dominato, uma monarquia déspota ou despótica, que aumentava as funções da administração pública, Diocleciano apostou em uma nova forma de governo que tinha por proposta a divisão do território em 4 partes. Daí era chamada de tetrarquia, que nascia com a ideia de fomentar um maior controle sobre o amplo Império Romano. Bom, então voltando aqui, depois dele aí aconteceu o seu sucessor, que foi Constantino, que governou de 313 a 337. Constantino, ele legalizou o cristianismo e fundou Constantinopla, para onde transferiu a sede do governo, além de ser abolido o sistema de tetrarquia. A partir do século IV, uma grave crise econômica deixou o império enfraquecido e sem condições nenhuma de proteger suas fronteiras. Isso fez com que o território romano
fosse ameaçado pelos bárbaros, que aos poucos invadiram e dominaram o Império Romano do Ocidente, formando vários reinos: vândalos, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões, francos. Então, em 476, ano em que é considerado pelos historiadores o marco histórico e divisório entre a Antiguidade e a Idade Média, né? 476, o Império Romano do Ocidente integrou-se, restando apenas o Império Romano do Oriente. Com a capital situada em Constantinopla, é também conhecido como Império Bizantino, por ter sido construído no lugar onde antes existia a colônia grega de Bizâncio, e daí o nome bizantino, que ainda se manteve até o ano de 1453, quando Constantinopla foi invadida e dominada pelos turcos. Durante a Idade Média, Roma manteve parte da sua antiga importância, mesmo com a população reduzida. Era apenas uma modesta cidade quando foi eleita capital da Itália em 1870. A civilização romana deixou para a cultura ocidental uma herança riquíssima. A legislação adotada hoje em vários países do mundo tem como inspiração o direito, criado pelos romanos. E várias línguas, inclusive o português, derivaram do latim falado pelos romanos. Também a arquitetura e a literatura. Essa história é muito importante. Realmente, eu vou dizer a vocês, ela é muito longa, mas é importante que vocês aprendam, estudem. Vocês vão encontrar no livro de vocês essa história. Era bom que vocês abrissem o livro, né? Na página que tem falando sobre a história. É um dos últimos capítulos do livro e que resgata um pouco da visão, né, de mundo que os romanos tinham. Então, essa é toda uma explanação que eu fiz sobre Roma, mas nós não vamos parar por aí. Nós vamos voltar e vamos trabalhar cada item desse com atividades, com questões. Vocês podem fazer questionamentos, tá certo? E também nós vamos dar uma lida no livro, né? O livro didático de vocês, que tem esse assunto, tem gravuras, porque a civilização romana é riquíssima em arquitetura e a gente precisa conhecer muito sobre essa civilização. Então, por hoje é só. Tchau.